Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 12 de dezembro de 2011, segunda-feira. O verbete é o de número 2143. Tem 4 páginas, 51 elogios e 15 máximos. O tema é brilhareco intelectual. Ele está dentro da mental somatologia. Agora, definição. Mas antes eu quero dizer que quem fez o verbete, que estudou muito, é a nossa professora Eliana, que está aqui muito bem assessorada. O brilhareco intelectual é a condição imatura almejada pela consim, homem ou mulher, ansiando por glórias, honrarias, homenagens, reconhecimentos, premiações, tributos e reverências intelectivas superficiais e fugazes, em detrimento de manifestações mentais somáticas avançadas, prioritárias e interassistenciais, notadamente a mega gestação consciencial. A autopenseridade intoxicada pelo egocentrismo imaturo da consciência segura quanto aos próprios talentos mentais somáticos. O palco existencial utilizado de maneira imatura. A fogueira das vaidades da ciência eletronótica. A ausência de inteligência evolutiva. O bruxuleio pálido das condecorações acadêmicas. O fardo dos fardões acadêmicos. Os 15 minutos de fama do escritor da autoajuda na lista dos mais vendidos. A carreira solo em detrimento da grupalidade produtiva. Eu li apenas uma parte da fatologia. As consciências satélites do arrogante intelectual. As comunex atrasadas reproduzindo o ambiente acadêmico estagnados e obsoletos. A ilusão de levar diplomas e títulos mundanos para o extrafísico. Agora, na argumentologia, na divisão da argumentologia, tem aqui um tópico sobre taxologia, com os 3 tipos de tratamentos pseudo-eruditos dados às próprias produções gráficas pela consciência portadora de jactância intelectiva em detrimento da conteudística consciencial. Então, aqui se fala frase pronta, chavão e o prosaísmo. Na remissiologia dos 15 itens nós destacamos acriticismo, administração da vida intelectual, desembaraço intelectual, elogio controvertível e paradoxo da esperteza. Frase enfática. O brilhareco intelectual é a armadilha egóica comprometendo o discernimento, a maturidade e realização da mega-gescom pessoal e grupal, levando ao desvio de proex e ao incomplexo. Você ainda é adepto ou adepta do espetáculo pirotécnico na exposição da alta erudição ou já prioriza a finesse intelectual? A bibliografia tem uma fonte e a webgrafia também tem uma fonte. Agora, na mega-análise, nós destacamos aqui 20 itens. Mental somatologia, reconhecimentos, exibicionismo, imaturidade, pseudo-intelectualidade, pseudo-erudição, vaidade, fama, espetacularização, jactância, neonarcisismo, ilusão, arrogância, estrelismo, autoficção, cosmoeticologia, autoenganologia, holomaturologia, autodesassediologia e a holomaturidade em si. Agora, questionamento. Gostaria de entender melhor por que algumas crianças nascem mortas. O bebê de minha amiga nasceu morto. De que modo posso ajudá-la na tarefa de esclarecimento? Fala com ela sobre genética e o processo da preparação. Às vezes o corpo está intoxicado. Então, aí tem o problema todo. Outra coisa é o seguinte, vamos dizer assim, a diferença que tem entre as energias de quem está somando e a mãe que está recebendo.
Tudo isso aí pode criar o processo do natimorto. Considerando que 1/3 da população mundial é cristã e que provavelmente o número de consciência é muito maior, qual será o produto de tal holopensene? Essa energia toda se concentra ou converge em algum ponto? A maioria tem concentrado mais na questão de cristianismo em matéria de guerra. O que já teve guerra em nome de cristianismo não está no gibi, devido ao fanatismo religioso. Olha bem que, em outra coisa, tem o cristianismo direto e tem depois as subsidiárias, as seitas, religiões, etc., que derivam do cristianismo. Isso tudo tem feito guerra através da história humana. Talvez aí é que esteja o ponto mais sério de convergência, que é o fanatismo religioso. Gostaria que o senhor esclarecesse os conceitos de colégio invisível e de central extrafísica, bem como as suas inter-relações e nuances. O acesso a esses locais é somente projetado fora do corpo ou podemos acessá-los também mentalmente? Não, o colégio invisível é o seguinte: o colégio invisível é quando determinados pesquisadores fazem pesquisa. Antes dele publicar, ele entra em contato com outros mais ou menos dentro da mesma linha, do mesmo ramo, da mesma, vamos dizer, atmosfera de pesquisa. Então, ali, eles fazem permuta de observação. Esse termo colégio invisível foi criado pela ciência convencional. Agora, existe colégio invisível intrafísico e extrafísico. Os extrafísicos têm, por exemplo, de serenões, de evoluciólogos, aí varia, né? E depende. Agora, a central extrafísica, elas existem, tudo é extrafísico, como está sendo falado, e a pessoa pode acessar, desde que ela faça assistência, e aquilo vem para ampliar, enriquecer a sua capacidade de assistir, ela às vezes é assistida pelos amparadores. Então a pessoa pode acessar isso projetada e pode acessar na vigília física ordinária. Quem é Rose Garden? O senhor poderia falar mais sobre essa consciência? Rose Garden é uma ex-chinesa que trabalha aí, ela é especializada em processo fitoectoplasma. Eu tinha um companheiro extrafísico lá da China, mas ele teve que ressomar na China, que era o Tao Mal, que era o nome que eu sempre dei para ele. Agora, o que é que se passa? O Tao Mal, quando foi embora, trouxe a Rose Garden e me apresentou e falou assim: ela fica no meu lugar. Agora, ele era especialista em dominar o processo de energia consciencial. Ela também é, mas agora ela gosta de trabalhar com a natureza e com fitoectoplasma. Ela é praticamente, fisicamente aqui, a superintendente aqui do CAEC, atualmente. Agora, ela está sempre aí de olho nas coisas, ajudando o que pode. Sou uma personalidade algo tímida, porém nada doentio, razoavelmente. Já medrosa, notadamente, com relação a confrontos e brigas. A personalidade que está falando, porque é um homem que está falando. Isso pode atrapalhar nas projeções conscientes e desejadas em relação ao confronto com assediadores. Também sou inseguro. Para superar tais impedimentos, estou pensando em treinar especificamente o Muay Thai e Jiu-Jitsu. Penso em treinar visando superar meus medos e conquistar maior autoconfiança. O que o senhor acha desse caminho terapêutico? Se for contra, sugere outro? Sim. Eu acho que o processo de mexer com a psicomotricidade é bom, mas tem que estar dentro do processo sadio. Arranje uma esteira aeróbica e anda na esteira aeróbica e faça exercícios calistênicos. Por exemplo, mexer com os braços, com as pernas, isso lá dentro do seu próprio banheiro. Se ele tiver uma boa janela, vale a pena fazer. Agora, isso de mexer aqui com problema de muito exercício, muita coisa de violência, isso é negativo, isso não ajuda muito, não. Não vale a pena. Jiu-jitsu é besteira e boxe mais bobo ainda, é besta. Cria até problema. Para com isso. Isso não é o ideal. Agora, uma esteira aeróbica vale a pena. Você faz exercício até transpirar, etc., de acordo com seu peso, sua idade, o seu estado geral somático, e por aí você vai. Agora, para a verbetógrafa.
Como acabar com essa mania das universidades mais diversas e até consagradas de diversos países, conceder o título honoris causa à personalidade política intelectualmente medíocre da 8ª ou 9ª linha da fatologia, igual o que aconteceu com o nosso ex-presidente. É uma incoerência para quem recebe e para quem dá esse título. Poderia comentar sobre a autonomia da Universidade Aberta da Conscienciologia? É o UAC, Fatologia, página 46, 3ª linha? Como terminar com isso, eu não tenho a resposta, mas eu acho que falta, né, maturidade, mais seriedade para todo esse processo. Na verdade, esses títulos de doutor honoris causa, que nós temos vários exemplos, né, que o Terry Tertuliano colocou bem, no caso do presidente Lula, que já recebeu 7 títulos de doutor honoris causa. Inclusive, chama a atenção que ele recebeu em setembro deste ano, em Paris, Instituto de Estudos Políticos de Paris, que é um instituto muito renomado, fundado em 1871, professor Valdo, e que só premiou até agora 16 personalidades com esse título. E o nosso ex-presidente Lula foi uma dessas pessoas. Sim, mas veja, em 1965, lá em Paris, eu estava viajando com Chico Xavier e um colega nosso, doutor Irineu. Ele então foi pesquisar os negócios dentro da Universidade de Paris, com aquelas coisas todas que tem. Você sabe, o arrondissement, aquelas coisas todas lá de Paris. Aí os caras ofereceram para ele dar diploma e cobrar, total. Depois vieram me falar se eu não queria arranjar algum diploma de lá, só pagar. Isso 1965, Paris. Esse negócio que o povo vive falando na universidade, que é o máximo, que tem isso, tem aquilo. Tem muita coisa dessa que é comprada. Entendi, professor. Você está entendendo? Então a gente não pode ir no bico dessa história, não. Ter sido comprado, é muita besteira nisso. Agora a Europa está cheia de... Se compra. Paris, então, tem isso. Está se comprando. Chegou com dinheiro, as portas todas se abrem e o povo se rende e faz salamaleque. Entendi. O buraco é mais embaixo. Fatologia, página 45, final da 1ª linha. Poderia aprofundar a fogueira das vaidades da ciência eletronáutica e os 15 minutos de fama do escritor de alta ajuda na lista dos mais vendidos na 4ª linha? Certo. É a 1ª linha e 4ª depois, linha. A fogueira das vaidades, né, é uma expressão, é um título de um livro do Tom Wolfe, né, escritor norte-americano, publicou em 1987, virou um filme do Brian De Palma em 1990. Mas eu fui ver que a origem dessa expressão, professor, é as fogueiras públicas que eram feitas na Idade Média e nos séculos seguintes, de queima de livros, documentos, peças musicais, obras de arte, vestuários, espelhos, enfim, que eram considerados objetos da vaidade. Claro, queima feita pela religião, né, pelos fanáticos religiosos. Né? Então, dali veio essa expressão. E, na minha experiência acadêmica, né, de graduação, pós-graduação e mestrado, e o que a gente também lê e observa, é um ambiente onde se vê muito esse processo da vaidade intelectual, da jactância intelectual nas academias, né? Uma verdadeira fogueira lá, uma disputa intensa, né? Pelo pódio desse processo. E no caso aqui, o item da fatologia, os 15 minutos de fama, a gente vê aí uma série de escritores, de livros, aliás, a gente entra em livrarias e vê uma quantidade imensa, né? Eu vou usar uma expressão dura aqui, me perdoem, de lixo publicado, principalmente nessa área da autoajuda, e que fica 2, 3, 4, 15 semanas no topo da lista dos mais vendidos, né? Uma fama muito fugaz, depois essa pessoa entra no ostracismo, nunca mais produz nada, quando não esses livros e esses temas não são plágios mal feitos e, né, bastante deficitários de outras ideias já de outros autores. E também eu não completei a resposta da pergunta anterior, professor, que é a questão da Universidade Aberta, né, da Conscienciologia, que essa é a proposta aqui
da Conscienciologia. O senhor mesmo já trouxe várias ocasiões que não faltaram convites para vincular, né, aqui o nosso trabalho a instituições, a academias, e sempre houve a escolha, na minha opinião, muito inteligente, por manter a independência, a autonomia, a nossa liberdade de expressão, de pesquisa e de pensamento, né? E essa é a síntese. Agora, a trinomiologia, página 47. O trinômio consciência ociosa, consciência narcisista, consciência artista. E o trinômio ator de teatrão, persona bufônica, consciência histriônica. Qual a relação dessas personalidades complexas? Bom, esse primeiro trinômio, então, a consciência ociosa, né? A consciência que... A questão da sociosidade faz muito mais, tudo que ela faz é uma questão de aparecer, de se colocar, né, como vamos dizer assim, na questão social apenas, quase sem nenhuma profundidade, né, sem nenhuma utilidade maior. Isso tem muito a ver com a consciência narcisista, a questão do ego, do egão, né? E muitas vezes isso é uma característica da consciência artista, né? E eu coloco em vários momentos do verbete a tese de que a pessoa, a consciência que ainda procura o brilhareco intelectual, na verdade ela tem um temperamento artístico, né? Na base disso há um temperamento artístico, a necessidade do palco, do aplauso, do brilho, né? Isso move a pessoa. E aqui o trinômio ator de teatrão, persona bufônica, consciência histriônica, né? Também é um trinômio, mas poderia ser quase, né, um crescendo, que isso é a utilização sadia, tarística, cosmoética, enfim, calculada do processo. O bufão, o Valdo diz mesmo que ele brinca às vezes que ele é o bufão da conscienciologia, e o histrionismo aplicado. E também tem o verbete sobre ator de teatrão. Tem o verbete ator de teatrão, tem o verbete persona bufônica, né? E tem o verbete do professora Adriana do histrionismo. Então, são temas já que o técnico tertuliano pode aprofundar e saber mais pesquisando os verbetes. E eles estão todos interligados e podem ser muito bem utilizados, no caso, a persona bufônica, principalmente a consciência histriônica, se for utilizado para fins aí de tares, de esclarecimento, como processo didático, paradidático. A verbetógrafa poderia comentar sobre a técnica do trabalho ante-lucano, tecnologia, página 46, terceira linha. Essa também existe um verbete, né? E a técnica que o professor Valdo utiliza, aí com uma produtividade em que a gente pode ver o resultado, né, muito positivo desse processo, que é utilizar o período da noite, né? Isso, professor, o período da madrugada, pela questão das energias, do silêncio, do contato maior com os amparadores. Então, isso está bem explicado também. Se a gente dividir o dia de 24 horas, de 6 em 6, nós temos madrugada, manhã, tarde e noite. Então, esse aí é o trabalho da madrugada. Se o professor quiser também falar mais sobre essa técnica que ele desenvolveu, agora, a técnica é o seguinte: a pessoa tem que fazer isso com o tempo, porque isso aí afeta o processo da carga horária de sono. E tudo que afeta a carga horária de sono é perigoso. A pessoa tem que saber muito conviver com isso. Então, por exemplo, a pessoa nunca pode implantar o trabalho antilucano definitivo assim num ano. Isso aí demora uma temporada. Eu fui fazendo isso desde a minha mocidade, até chegar hoje. Então, hoje eu consigo controlar sono, trabalho, mudo e faço subversão dos meus horários sem isso afetar meus processos. Agora, precisa de insistir, fazer muito tempo, acumular experiência, senão não vai não. Agora aqui, e a interação autopenselidade graforreia interesseira. Interaciologia, página 46, segunda linha. Interação autopato, pensenidade, graforreia interesseira.
A graforreia, né? Temos a verborreia e a graforreia. A graforreia é a escrita pela escrita, o escrever por escrever, principalmente visando algum interesse, algum aí ganho secundário, né? E a gente vê que tem muita graforreia aí, e publicada com capas bonitas, né? Por boas editoras. E, na verdade, são formas de ganhar dinheiro, vender ideias fáceis, superficiais, né? Soluções mágicas para todos os problemas aí de ordem psicológica, afetiva, sexual, enfim. E a gente, né, como na síndrome de Amiel, espreme e não sai nada. Quais são os sinais e sintomas de quem apresenta a síndrome da prosexia? Sindromologia, página 47, primeira linha. Essa síndrome, ela é uma síndrome caracterizada pela preguiça intelectual. A pessoa que tem essa lentidão, né, no processo de desenvolver, de aprofundar um tema, né, uma pesquisa ou a sua própria intelectualidade. É aquela pessoa que faz o processo mais fácil, sucumbe à síndrome da simplificação, ela não vai à raiz, né, dos conceitos, das ideias, né? Então, o principal sintoma, a principal forma de manifestação dessa síndrome é isso. E a gente vê hoje, infelizmente, toda uma geração, né, nas nossas escolas, aí, nas nossas universidades, de sindrômicos desse processo, né? Os alunos estão com tanta preguiça de ler, de estudar, de pesquisar, de pensar, de refletir, né? Então, felizmente, a gente está com quase uma epidemia aí dessa síndrome. De onde viemos, quem somos e para onde vamos? Olha, essas são as 3 perguntas clássicas da filosofia. O povão lá em Minas Gerais até que fala: Dom Covim, quem coçou? Proncovô. Isso é antigo. Agora, é muito fácil você saber que nós temos resposta para isso dentro da Conscienciologia, com calma. Agora, para isso é bom você ver a enciclopédia da Conscienciologia e procurar evolução, PROEX, que é a programação existencial, e estudar tudo que diz respeito à intraconscienciologia. Você tem resposta para tudo isso com calma. Mas é preciso de ver os verbetes da enciclopédia. Agora, o melhor é consultar através do computador, vendo essa enciclopédia que é em dividir, especializada, com todos os processos. Agora está sendo lançada uma nova, que já está bem avançadinha. No papel ela já tem 10 volumes, para você ter uma ideia. Cada volume tem 900 páginas, então são 9.000 páginas até agora. Lá para você. Em Crescendologia, página 46, segunda linha. Poderia relatar o crescendo, autodisciplina intelectiva, produtividade mental somática? Esse crescendo é praticamente autoexplicativo, né? No momento em que a gente tem uma autodisciplina, uma autoorganização para tudo, inclusive para a vida, para a sua saúde intelectual, a nossa produtividade tende a aumentar. Essa é uma questão, para mim, pessoalmente, bastante séria, assim, que eu ainda busco uma auto-organização, uma autodisciplina maior, e eu percebo que no momento em que eu me organizo mais, eu produzo muito mais. A gente pode produzir, em termos de qualidade e quantidade, muito mais, se a gente tiver, né, esse processo. A Conscienciologia propõe, eu posso dizer centenas quase, eu acho, de técnicas para esse processo aqui. Desenvolver essa autodisciplina, essa auto-organização e aumentar, né, bastante aí a nossa produtividade mental somática. Isso para a questão da pesquisa, da escrita, do verbete, do artigo, do livro, da mega-gescom coletiva, como no caso da enciclopédia. Então, a gente pode aí contar com muitas boas orientações. Basta pesquisar a enciclopédia e todas as técnicas já propostas na Conscienciologia. Surgiu-me uma dúvida, sendo o tema do verbete nosográfico, por que existe crescendo positivo na Crescendologia? Porque... É a velha história, isso aqui faz só 9 anos que eles perguntam isso.
Ou custa entender o problema? Eu vou responder como eu entendo, por gentileza, se eu posso A complementar. tematologia é difícil o povo entender. Exato. Olha, o tema dele pode ser, né? Você faz sempre uma escolha, como é que você vai abordar um tema, e tem temas que são evidentemente homeostáticos e outros evidentemente nosográficos. Um tema nosográfico não quer dizer que você vá só trabalhar uma visão, um enfoque nosográfico durante o verbete. Ao contrário, você tem que propor saídas, estratégias, né? Uma outra forma também de superar o processo. Então, ao longo de todo o verbete, inclusive tem uma seção lá na argumentologia que se chama terapeuticologia, que propõe uma saída, uma forma de superar essa necessidade ainda do bilhareco intelectual. Então você vai ver vários momentos que há crescendos, há verbetes na remissiologia, há técnicas homeostáticas, né, que é justamente para a gente superar o problema. Outra pergunta. Página 47, sindomologia. O que seria a síndrome da prosexia? Escuta, aquele primeiro era de Curitiba, esse aqui é de Goiânia, tá certo? Não, com certeza. A gente tem estão mandando independente, faz parte do serviço. Não sabe do outro. Então vamos responder, talvez você já tenha ouvido a resposta rapidamente. É a síndrome da preguiça intelectual, né? Da lei do menor esforço na questão da mental somática e da intelectualidade, e que infelizmente é uma síndrome que hoje já ganha caráter quase epidêmico, principalmente entre os nossos jovens. Posso pedir um adendo aí nessa pergunta? Claro. Eu vivo aí a realidade de ser professora do ensino médio e do superior e em escolas profissionalizantes. E eu comparei a necessidade que hoje o aluno tem de nota, ele é como um dependente de qualquer outra droga, ele só quer a nota. Ele não necessariamente ele precisa estar querendo saber como resolver alguma questão ou entender algum conceito. E essa é o dilema que a gente vive hoje, quer dizer, você chega num determinado ponto, o cara alcançou a média para passar, ele meio que abandona a escola ou o conteúdo, e aquilo para ele passa a ser só um local de encontro dos amigos para bater papo ou outra coisa qualquer. E a falta de resposta, sabe, de como trabalhar isso, ou uma metodologia que envolva de fato as pessoas, ou sabe, que venha a chamá-las para um senso de realidade, eu até agora não consegui nem mesmo essa discussão, nem mesmo no setor pedagógico da escola. Então, assim, há um vazio em uma série de dúvidas profissionais de como lidar, né, com essa situação da preguiça, do menor esforço, de um sistema de compensação por notas, mas não que isso dê, de fato, algum resultado para a sociedade no médio e no longo prazo. Se você quiser fazer algum comentário, eu agradeço. Eu concordo com você, essa é a sua experiência, e eu também, eu como professora universitária, que eu fui atualmente, não mais, eu percebi isso em nível também, já na universidade, os meus alunos da psicologia. Agora, claro, gente, não é regra, há exceções, né, porque é também um processo intraconsciencial, é um processo de falha imensa da educação, porque é que um jovem, uma consciência nessa fase, que já tem naturalmente uma curiosidade, um interesse sadio, um idealismo, busca, né, conhecimento. Eu vejo por mim, pelos meus colegas, puxa, nós tínhamos uma sede de conhecer, de saber, de ler, de estudar, de debater. O que será que aconteceu, né, nessas décadas aí que se perdeu isso? Além, claro, das questões intraconscienciais, paragenéticas, enfim, que a gente não desconsidera nunca, que aliás é um dos aspectos principais. Mas alguma coisa nós perdemos nesse processo. De cair, acho que a educação não está conseguindo pegar isso aí. Eu tenho um amigo meu que, mais ou menos aí há 2 décadas aí para trás, ele chegou um dia para mim e falou assim: olha, Valdo, estive estudando muito isso que você fala de gargalo evolutivo. E eu cheguei a uma conclusão. Das coisas que eu estudei até agora, o mega gargalo evolutivo é a preguiça mental. Quer dizer, eu não sei, eu não desdobrei investigação a respeito desse assunto, mas de qualquer maneira ele deve estar certo.
Se não for o mega gargalo, chegou perto. É um dos maiores candidatos ao processo. É a preguiça mental. Tem lógica. Entende? Você não acha? Tem muita lógica. Mas é. Agora, é a preguiça mental. É o problema de empurrar com a barriga. Agora, isso é que dá a surmenage, lá do francês, que dá o problema da... Entende? A pessoa fica mais ou menos assim, esgotadinha. Tem vários nomes que eles dão para isso, né? Tem muito eufemismo para mostrar essa realidade. Agora, a preguiça mental é um fato. Eu, por exemplo, eu pergunto para vocês, aqueles que demoram a defender o verbete aqui, eles têm algum percentual de preguiça mental? Alguns devem ter, mas não são todos, porque muita gente é porque está ocupada mesmo. Então, isso aí tem que dar um desconto. Não é regra. Mas que tem alguns que são. Isso não há dúvida. Agora, quando chegou aqui a nossa amiga, que não está aqui hoje, que é a Vera, ela passou o quinal, né? Deu o quinal, não é isso que é o nome? Quinal. Passou na frente de muita gente, com 10 meses, ela já mostrou o negócio. Aquela não tem preguiça mental. Aqui, em geral, o povo não tem muita preguiça mental, não. O povo aqui. Faz força. Faz muita força. Eliane, é bem esforçado. Eliane, na página 46, efeitologia, o efeito vexatório dos chutes, das citações chute. Eu acho um vexame quando descobre uma situação chute. Eu não entendo bem o que é uma citação chute, quer dizer, a pessoa não se baseia em nada e faz uma citação. Olha, isso acontece, Arlindo. Isso acontece, olha, em trabalho acadêmico, que se corrige, nossa, está cheio de citação chute, em artigos científicos, né, de gente séria, está cheio de chute. Entre nós, às vezes acontece umas citações chute também. O que eu não entendo é o seguinte, ela pega um autor, cita um livro, o autor tudo e é chute, ela de nada, isso que eu não entendo. O que pode ser uma citação chute, Arlindo? Eu não sei o que é uma citação chute. O que pode ser? Você vê que aquele livro, ou que aquele artigo, ou que aquela ideia, aquela concepção tem a ver com a sua pesquisa, com o seu tema. Mas você não lê aquele livro todo, você não aprofunda, você não pesquisa, né? Inclusive, depois, se ninguém perguntar, eu quero falar aqui dos Google Twice e Wiki eruditos, aí, que são duas novas denominações aí para esse tipo de processo da superficialidade, do chute, e você cita isso, cita aquele autor, cita aquele livro, uma bibliografia ou dentro do texto, né? E isso é uma citação chute. E aí, às vezes, numa defesa, né, de dissertação, né, de TCC, ou até né, de algum trabalho no congresso, alguma coisa, vem essa questão e a gente vê que a pessoa chutou, né? Ela não aprofundou aquela questão, ela não conhece realmente aquele autor, aquela obra, aquela ideia. E, infelizmente, ainda acontece, inclusive entre nós. A questão, né, do que a gente revisa, enfim, né? Agora... E que eu acho que é vexatório. Eu ficaria vexado. Às vezes você cita, não cita o livro inteiro, você pode citar uma parte. Perfeito, mas você tem que pelo menos conhecer aquilo que você citou. Agora, isso existe mesmo de fato, a pessoa porque eu nunca que citei, nunca passou pela ideia que alguém chutasse a citação, mas tudo bem, mas deve acontecer. Que bom, né, Lindo? Felizmente acontece. Felizmente acontece. Exato. Então, tinha uma outra aqui. Tem outra que eu não sei se tinha respondido o antagonismo no caso do intelecto puxadinho do senso comum. Antagonismologia, página 45. Isso, é o primeiro, né? Aqui, caso do intelecto, verbete, professor Valdo. E, claro, né, aqui eu quis fazer um contraponto, já é praticamente autoexplicativo, né? A casa do intelecto é uma coisa sólida, estruturada, né? Construída, enfim, nesse sentido. Apesar de que o verbete dá também um sentido bastante amplo. E aqui o puxadinho é uma
uma figura, né, de linguagem do senso comum, quando não há, né, um aprofundamento, não há uma pesquisa, assim, não. Isso é senso comum, coloco lá, enfim, como se fosse uma grande ideia, né, uma grande novidade, um averpom, aí na verdade é só um puxadinho do senso comum. É um trocadilho, é quase uma... O senso comum, em epistemologia a gente vê, eles consideram, normalmente é dogma. Normalmente como? Dogma, o senso comum normalmente é dogma, o senso comum. Dogma, crença. Nem sempre, mas é dogma segundo os epistemólogos, também que eu concordo. Mas outra, geralmente são coisas bem quen-quen, né? Não sempre, mas em geral é coisa bem superficial. Superficial, pueril, né? Exatamente nesse sentido. E tem gente que não gosta que fale isso, já muita gente retrucou, mas eu sei. Tem várias linhas aí hoje da pesquisa da academia de estar supervalorizando o senso comum, que, né, o senso comum pode trazer muita informação, claro, né, pode trazer muita informação da cultura, do cotidiano, do jeito, né, que as pessoas pensam e vivem, enfim, né, virou quase que uma coisa assim, modismo acadêmico, mas a gente... O próprio político, em geral, ele enaltece o senso comum. Agora, se for analisado do ponto de vista aí mais profundo, geralmente ele é quen-quen, né? Não tem jeito. A ideia é essa, realmente é questionar. Essa é a opinião minha, tem autores que não concordam com isso. Eu sei, Arlindo, mas é também a minha opinião, a sua converge com a minha. Em pensenologia terceira linha, você poderia falar mais sobre a autopensenidade intoxicada pelo egocentrismo imaturo da consciência segura quanto aos próprios talentos mentais somáticos? Sim, essa colocação aqui, ela é uma espécie de síntese também, né? Uma das sínteses do verbete. A minha tese aqui. A consciência que ainda vive, que ainda precisa, né, de brilharecos intelectuais, né, desse processo ainda, ela, na verdade, tem um processo egocêntrico, narcísico, muito forte, e na base disso há uma insegurança e uma imaturidade quanto às próprias capacidades, quanto aos próprios talentos, quanto aos trafores, né, mentais somáticos, intelectuais, de que ela pode já, sim, fazer um trabalho mais sério, de maior abrangência, muito mais pró-evolutivo, tarístico, enfim, né, e que isso, sim, vai trazer a ela segurança, autoconfiança, e ela vai estar realmente fazendo o que interessa, que é fazendo interassistência. Aí a questão do brilhareco, né, do aparecer, da arrogância, enfim, isso tudo vai ficar em segundo plano, né? Então, e quando se está nessa condição, a pessoa está com a autopensenidade completamente voltada para o seu umbigão, né, para si própria, e ela se intoxica dela mesma, das suas próprias ideias, das suas próprias energias, né? Então é um ciclo vicioso, complicado, e a gente tem que tentar romper, quebrar essa roda aí. Então é bem uma síntese da tese do verbete, essa frase. Professora Eliana, o que prepondera ainda na semi-doentia? As consciências pseudo-intelectuais ou as semi-analfabetas funcionais? Eita! Sai dessa, hein? Essa eu deixo para vocês aí. Olha, né? É um dilema, esse aí é o seu problema. Olha, acho que os percentuais estão até equilibrados, sabe? Acho que nós temos representantes em abundância das duas facções aí apresentadas. Mas essa questão do analfabetismo... Eu vou ler agora do jeito que está aqui, vocês, então vou pedir para vocês ver se vocês interpretam isso. Professor Valdo, ontem assisti ao filme e fiquei questionando, se ele não tivesse feito a reforma, o senhor acha que a história humana estaria mais atrasada? O senhor sabe mais sobre essa consciência? Ele foi questionador ou buscou seus próprios interesses? Quem é que foi? Será que é o Lutero? Quem é que foi isso aqui? Vocês têm uma ideia? A pergunta ficou no ar. Essa não deu, viu, companheiro? Eu não sei o que filme que é.
Vocês lembram? Eu vi falando em filme aqui, mas esses dias eu falei alguma coisa disso? O senhor falou de filme ontem? Hein? O senhor não falou nenhum filme. Não, ontem eu não falei. Eu não lembro de filme. Então, ó, faltou aí dados na sua questão. Que tal você voltar? Por favor, professora Eliana. Mega Pensenologia, página 45. Apaguemos fogos, fatos intelectuais. Fatologia, última linha da página 45. A técnica do trabalho antilucano. Bom, a mega pensinologia primeiro, né? Então, a ideia aqui é essa figura de linguagem, fogos fatos, né? Fogo fato é aquele fogo, aquela combustão espontânea que a gente vê, né, oriunda aí de gases, de material biológico, enfim, aqui é o sentido, analogia, né? Metáfora, como falso brilho, uma glória passageira, alguma coisa assim que brilha, queima rapidinho, termina e volta para o esquecimento. Então, está na hora da gente apagar, né, esses fogos fatos aí, intelectuais. E o trabalho antelucano, já comentamos, é aquela técnica, existe um verbete sobre isso, desenvolvida pelo professor Val, proposta por ele, que ele aplica já há muito tempo, que é utilizar o turno da madrugada, né, para trabalhar mental-somaticamente, devido a vários fatores aí que favorecem. Eu sugiro você olhar o verbete, que lá explica muito bem. Na efeitologia, página 46, o efeito frustrante de deixar seduzir pela simplificação e o efeito holofote da sabedoria cosmoética. Eu penso que é frustrante você se deixar seduzir pelo efeito da simplificação numa produção sua mental somática, numa GESCOM, por exemplo. Você vai pelo caminho mais fácil, puxa, parece que aquilo está muito bom, conclui, termina, publica, vai apresentar, enfim. Aí depois você vê, puxa vida, né? Aquilo não tem aquele gosto de que você fez o melhor que você podia fazer. Então, eu acho que frustra sim quando se vai pelo caminho mais fácil na área intelectual e você vê que você pegou raso, né? Ficou por cima. Em numerologia, página 46, o brilhareco mental somático. Aqui é uma série, né, de brilharecos que eles vão se completando, né? O social, o brilhareco social, eu vou seguir todos porque é o crescendo. O brilhareco cultural, o filosofal, né? A questão da filosofia, o conferencial, conferências, né? Que são verdadeiros espetáculos pirotécnicos, né? O professoral, aquele professor que tem que fazer uma aula, show, né? Fazer quase um espetáculo circense, para mostrar a sua capacidade, o brilhareco autoral e o brilhareco mental somático, né? Ele aqui é quase como um sinônimo do brilhareco intelectual. É quando há essa necessidade de se mostrar aí muito erudito, muito sábio, muito intelectualizado, mas na verdade ainda pegando pequeno, pegando por cima só. Entendo que o leitor, o estudioso, dentro do parapsiquismo, integra a biblioteca pessoal com diversos livros sobre esse assunto. O brilhareco intelectual está relacionado à qualidade dos livros que o autor lê, que na maioria das vezes expõe livros ou temas de baixa qualidade. Mostre-me a sua biblioteca, que te direi quem és. Quais temas de estudo não podem faltar para aqueles trabalhadores intelectuais que não desejam o brilhareco intelectual? Olha, Conscienciologia estuda tudo, né? É a tudologia. Estuda, então, tudo sobre a consciência nos interessa. Agora, chega um momento em que a gente abre mão, por exemplo, eu vou falar da minha experiência. Eu abri mão da literatura. Eu li literatura na infância e na adolescência. E li literatura clássica, inclusive. E literatura, né, contemporânea e muita porcaria também. Mas hoje, nesse momento, a minha biblioteca não tem. Eu não adquiro mais literatura. Né? Por exemplo, eu não estudo nada sobre a questão da área do esporte, por exemplo, não é uma linha de pesquisa minha, então na minha biblioteca não tem, na minha pessoal, não tem
coisas sobre essa área. Mas, como a minha formação é jornalismo e psicologia, tem muito sobre comunicação, muito sobre psicologia, sobre consciência, sobre neurologia, sobre medicina, sobre sociologia, história, enfim, né, parapsiquismo, os livros da conscienciologia. Isso é de cada um. Nanotecnologia? Não, essa aí eu não tenho sobre isso. Então, vai depender de cada um. Agora, você falou aí, a questão do brilhareco tem a ver com os livros que lê. Tem a ver, mas aqui, principalmente, tem a ver com a sua produção gráfica, de GESCOM, né? Da sua produção intelectual, mais do que o seu consumo. Claro que as duas coisas estão profundamente interligadas. A verbetógrafa. Como podemos nos prevenir para que a arrogância não se sobreponha ao assistencialismo no dia a dia dos estudiosos na conscienciologia? Ela falou que não se sobrepõe ao assistencialismo? Que a arrogância não vá contra o assistencialismo no dia a dia. Está certo, a pergunta é muito positiva. Não, com certeza é o termo. Como é que deve se prevenir? É o termo assistencialismo, né, que a gente usa a interassistencialidade. Aqui tem várias pessoas que poderiam falar, porque tinha aquela pessoa que chegava no estudo e falava assim, eu domino esse estudo, aqui não tem problema nenhum. Hoje a pessoa não está nada assim, abaixou o facho, acabou com a crista e o rabo desapareceu entre as pernas. Quer dizer... Uma grande vacina é o Simancol, o Simancômetro aí. E hoje esse negócio de perguntar, mostre qual é a sua biblioteca, eu vou falar quem você é. Isso aí está relativo, porque o povo está tudo doando os livros para a holoteca. Agora, se a holoteca é a nossa biblioteca, todo mundo cresce. A nossa biblioteca pessoal é muito restrita sempre. Como é que fica a interpretação disso aí com vocês? Essa turma que tem dado esse monte de livro. Eu, por exemplo, doei praticamente a minha base de dezenas de anos para lá. Mas aqui tem muita gente que já doou milhares de livros. Como é que fica? Hoje ela já tem mais de 80 mil obras. Então, como é que fica? E essa é a questão, essa democratização, né? Essa acessibilidade para qualquer pessoa. Você sabe que quantidade não resolve muito. Nós temos aí obras raras no bibliotafio, obras ricas, raríssimas, vamos dizer, pérolas negras, aves raras, entendendo? Coisa mesmo, tem muita coisa séria. E o que interessa é justamente isso. Dentro da nossa área de estudos para psi, essa biblioteca aí é melhor do que a maioria que eu conheço. A American Society, a British Society, tudo isso eu era membro desse povo, eu sabia como é que era. Aí nós temos mais livros do que eles. E a maior prova foi quando eu fiz lá um congresso internacional lá no Rio e chamei alguns da parapsicologia. Teve gente que esteve lá em casa e que não queria sair lá de casa a hora que via a biblioteca. E outra coisa, naquela ocasião não tinha todos os livros não, porque eu tinha os livros separados em vários lugares, aqui estava compartimentado. Agora, só dele ver algum dos livros que eu mostrei, livro que a pessoa está procurando há muito tempo, procurou nos Estados Unidos, na biblioteca de New York, na biblioteca do Congresso de Washington, não achou nada. Um deles é um dos livros que nós temos aí, de um francês, sabe, sobre o processo de parapsiquismo. Gente, ouvi falar demais nesse livro, nunca consegui, procurei isso de todo lado. Agora, o nosso amigo eu conhecia, lá da Califórnia, ele tem um monte de livro dele que ele publicou aí. Entende? Um negócio seríssimo, esse que observou isso na minha biblioteca. Então, veja, o problema todo é da singularidade da obra e do acervo que a pessoa tem, que às vezes tem coisas raras que ninguém tem, e são aqueles que interessam dentro daquela linha. Agora, aí tem muito livro que a turma aqui ainda não descobriu o valor. Quando tiver a holoteca lá acertada, talvez os livros vão ficar mais à disposição para a gente ver. Entende? Aí a coisa vai ficar melhor, para ver principalmente o bibliotafio. Tem muitos livros aí em alemão, francês, que o povo ainda não viu. Agora, isso tudo pode ser estudado, reestudado, atualizado, tudo está para ser feito aí na holoteca, tem muito material.
Nós temos aqui uma oportunidade ímpar. Eu queria só completar a resposta para o Tertuliano, essa questão de como superar, né, esse processo aí da vaidade. E se prevenir. Prevenir, né? Checa sempre a sua intenção. Eu estou pessoalmente trabalhando esse tema, eu trabalhei ele não é por acaso, né? Tem a ver com a minha questão pessoal. Checa a sua intencionalidade. Por que você vai escrever tal artigo, pesquisar tal tema, publicar tal verbete, enfim. Checa sempre isso e veja se não é muito mais para, né, um afago ao seu ego aí. O que você quer realmente? Se você quer muito mais um retorno, né, como diz lá o verbete da professora Eliana, uma expectativa recompensa, né, binômio expectativa-recompensa, que é o binômio, ou se você quer realmente ter assistido. Uma boa vacina é checar a sua intencionalidade. Eliana? Sim. Aqui no B. Sim. Eu queria fazer um contraponto. Está falando muito da preguiça mental. Sim. E da síndrome da aproxexia. Mas, por exemplo, na fatologia, na página 45, ao falar da laurea universitária, dá muito trabalho conseguir uma laurea universitária, né? A pessoa, se for preguiçosa, ela não consegue uma laurea universitária. Com certeza. E o que é uma laurea universitária? Na verdade, é laurea acadêmica também. Sim. Todo mundo sabe aqui que é o aluno ter tido durante toda a sua formação, né, nenhuma nota, nenhum grau inferior a 8, né, e ter uma média aí, pelo menos 2/3 de graus finais superiores a 9. Mas eu pergunto, Rodrigo, e daí? Para quê? Não, e para que uma laurea? Claro que é esforço, mas assim, buscar esse desempenho, ótimo, seja um excelente aluno, está tudo certo. Para ter a laurea acadêmica, eu vi pelo menos muitos, né, colegas aí, pessoas que não era nota, ela tinha que sair com a laurea acadêmica porque era uma expectativa do pai, da família, porque já vinha umas gerações de laureados na família, então aquilo era quase uma obsessão. Sim. Então, eu coloco aqui com esse questionamento do verbete. Para quê? Não, o que eu vi assim na minha faculdade, pelo menos, era pessoas que brigavam às vezes por meio ponto, queriam vamos supor, tirava 8,5 na prova, queria tirar 9, 10, e depois que se formaram eram profissionais pífios, né? Então eles se preocupavam extremamente com a laurea, né? Não eram preguiçosos, estudavam muito, mas não tinha aquele desprendimento mental somático para chegar lá na frente e alcançar um êxito, né? E a profundidade. É um paradoxo, né? Até certo ponto é um paradoxo, porque a pessoa ela se esforça demais para conseguir a laurea, conseguir a nota, e só que na própria vida dela ela não é exitosa, né? É um contraponto interessante aqui. Interessante. Eliana, foi essa a ideia mesmo. Eliana, eu quero dar um depoimento pessoal, fazer um gancho que ele está falando. Eu fiz a faculdade de Direito, primeiro eu fiz outra faculdade antes, e eu obtive a laurea acadêmica na faculdade de Direito, e foi exatamente isso, só por vaidade. Não teve, era para ser considerado melhor e tal, e bem isso aí que você está falando. Não adiantou nada assim em termos de laurea acadêmica. Depois eu acabei fazendo concurso público, foi aprovado e tal, então o esforço valeu a pena. Sim. Só que para a obtenção da laurea foi só vaidade mesmo. Sim, hoje eu vejo com nitidez isso. Eu sou advogado também, e eu vejo assim que as pessoas na faculdade de Direito elas buscam muito isso, né? Só por vaidade. A laurea por causa da vaidade. Exatamente. E o que eu vejo é que elas não têm nem a metade do sucesso que outras pessoas que não buscavam a laurea têm, né? E elas não eram nem um pouco preguiçosas. Isso, não, claro, é um paradoxo mesmo. Elas estudavam muito mais que as outras pessoas que não alcançavam as laureas, que muitas vezes ficavam de dependência, pegavam exame e tudo mais. A realidade é bem essa, a questão para a obtenção, né, eu vi os outros também que também se busca isso, né, não é uma coisa natural. Chegou no final, fui laureado, que legal. Não, se busca isso aí, uma competição, uma coisa assim bem acirrada para satisfazer a sua vaidade.
E além dessas, Obrigada pelo depois tem depoimento. as láureas políticas, Opa! as condecorações, cidadão, e etc, Uma etc. parafernália de Tem um linguagem. parênteses, desculpa, tem um parênteses também, que muitas vezes as disciplinas ou aquele conteúdo, ele não é, vamos dizer assim, tão interessante. Eu chegava para estudar na minha universidade e quando eu entrava e que eu puxava o escaninho que eu tinha que estudar milho e eu achava aquilo meio chato, antes eu passava por uma série de outras letras e autores. Então eu ia ler os outros autores e fazia o milho para passar. Né? Fazia a cultura do milho, no caso, para responder uma questão técnica de uma prova. Mas antes disso tinha relatório Reich para ler. Ou qualquer outra coisa de alguma área do conhecimento que era mais interessante. Então eu fazia o básico, naquilo que eu achava que era mais medíocre do ponto de vista da repetição de uma tecnologia, e lia os outros autores. E a biblioteca ficava aberta até às 11 da noite. E também ficava aberta no final de semana. Então, quer dizer, milho era um dos temas que tinha lá dentro. Ou arroz. Bom, aquilo eu fazia o básico, né? E o restante era um universo a ser descoberto. As bibliotecas têm muito mais que isso. Alô, Eliana? Pois não? Eu queria parabenizar pelo verbete, que tem muita semelhança com o meu literatíssimo. É isso mesmo. Analisando, inclusive, a questão da Academia Brasileira de Letras, dos patronos das feiras, até fala na argumentologia, Prêmio Nobel de Literatura, etc, etc. Então, tem muito a ver. Eu amplia, inclusive, o mago milionário da ABL. Exato. Você cita também. Dados que só não se dá um nome, né? E então, já que estamos falando, eu também me referi muito aos blogs, Twitters, Facebook, etc. Você fala também aqui nos Google intelectuais, então eu queria que tu ampliasse esses dois e mais a intelectual Chalaunés. O que significaria isso aí? Essa aqui foi um estrangeirismo sugerido pela professora Mia, nossa especialista nessa sessão do verbete. Seria a superficialidade intelectual, eu acho. Esse último item da estrangeirismologia, intelectual shallowness. E os Google atuais, ou os wiki eruditos, eu encontrei essa expressão pela primeira vez num artigo. Ele está ali na Webgrafia. Vale a pena vocês darem uma olhada, né? É o Observatório da Imprensa. É o jornalista Luciano Martins Costa e ele publicou um artigo chamado Desonestidade Intelectual, a praga dos Google atuais e wiki eruditos. Claro, Google atuais é Google mais intelectuais. Ele fez uma contração e virou isso aqui, né? E wiki eruditos são os eruditos da Wikipédia, né? As pessoas que, ao invés de fazer uma pesquisa profunda de algum tema, vai na Wikipédia e a gente sabe que nem sempre a Wikipédia é uma fonte segura, né? Que a gente pode estar usando. Mas o tema é muito bom e ele realmente faz eu vou ler só um pedacinho aqui que vale a pena. Essencialmente, ele chama de parasitas. Esses parasitas podem ser classificados em duas cepas. A mais comum, dos Google atuais, e a outra de incidência mais rara, a dos wiki eruditos, que mesclam sua atuação na imprensa com incursões no universo acadêmico. Ambos os grupos podem ser identificados pela emissão constante de sinais exteriores de conhecimento, mas a qualidade que melhor os caracteriza é o senso de oportunidade, sempre manifestado no estilo agressivo das patologias que afetam os organismos vulneráveis. Então, ele faz assim, usando figuras de linguagem, a questão de verdadeiras pragas, a questão de como hoje essa cultura de verniz que a web, né, vem facilitando isso e que não se pesquisa mais profundamente nada. Você vai, não que não se possa fazer pesquisa muito boa e séria em Google, etc., mas você vai lá no Google, né, faz uma pesquisa superficial lá e já cita, já coloca num trabalho aí de um nível mais científico, né, mais profundo, e não aprofunda mais nada. É a mesma coisa com essa erudição da Wikipédia, aí hoje também bastante questionada. Isso vale para os plágios, né, para os trabalhos acadêmicos, né? Inclusive o Google publicou aí há um tempo atrás que não faria mais
a publicidade proibiria anúncios de venda de trabalhos acadêmicos no Google. Agora, você entra lá hoje, tem. Então, fizeram um grande anúncio aqui, né? A Inglaterra questionando muito a quantidade de trabalhos acadêmicos vendidos, comprados, enfim, sendo utilizados para conclusões de cursos, mestrados, doutorados, enfim. Mas, se você entra no Google, continuam anunciando esse tipo de venda, né? De trabalho acadêmico. Mas vale a pena vocês lerem esse artigo, que está no Observatório da Imprensa, aí na internet, através do link da Webgrafia, que vocês vão entender mais essa crítica que ele faz hoje a esse tipo de intelectual aí, de web intelectual, superficial e, enfim, sem nenhuma profundidade. Né? Eliana, na página 46, lá embaixo, interaciologia. Pode comentar mais a interação humorismo intelectual, elogio controvertível? O humorismo intelectual, né? É não se posicionar, né? É não dizer a que veio, é não defender alguma ideia, ficar principalmente no processo de agradar a todos. O humorismo no sentido de estar bem, né? Com ciência eletronáutica, com outras linhas do conhecimento, não se posicione. E aí, nesse sentido, o elogio, a partir disso, o reconhecimento a partir desse posicionamento é extremamente controvertível. Inclusive, há um verbete com este nome, de onde vem a ideia, né, do elogio controvertível. Então, o resultado do humorismo intelectual é se vem o contraponto, ele é muito questionável mesmo. Essa é a ideia, Mariana. A insônia pode ser relacionada a assédio extrafísico? Pode. Depende das condições, tem que ser estudada com calma. Há muitas causas da insônia. E há muitos macetes também que a pessoa pode usar hoje. Há muita indicação de como fazer para evitar a insônia. Outro, quando revejo ou vejo alguém recebendo elogios, sinto que isso não é algo que me faz bem. E vejo um certo nível de arrogância da minha parte. Como posso fazer para mudar meus pensamentos nas próximas vezes que isso acontecer? Olha, essa questão aí, colega, é uma questão séria e que eu também trabalho isso, sabe? Esse tema, até eu vou aproveitar e fazer aqui as referências, né, necessárias. Essa expressão bilhareco intelectual, eu encontrei ela no conscienciograma. Ela está na página 142, na folha de avaliação 46, liderança, antidispersividade, maturidade e desempenhos. O professor Valdo, então, na pergunta 908, termina ela perguntando: você ainda busca algum bilhareco intelectual em sua vida? Então, eu me dei conta, ao fazer o conscienciograma completo, que sim, eu, por vários momentos, busquei e estou tentando sair disso firmemente, esse bilhareco intelectual, pelo gosto, pela facilidade com estudar, escrever, enfim. E eu estou tentando seriamente fazer essa reciclagem séria, na verdade é uma recim, checando, Tertuliano, a minha intencionalidade. E, se for preciso, abre mão, fica um pouco aí no anonimato, segura alguma coisa, se você chegar na autoanálise de que é apenas para a sua própria vaidade, que é apenas para você ter o seu ego afagado, ser reconhecido e aceito pelo grupo, principalmente por um grupo que valoriza muito o processo da intelectualidade, né? Vamos dizer assim, da aparente processo mental somático. Então, cuide bem se não é muito mais para ter esse reconhecimento, essa aceitação, esse espaço no grupo, ou se é realmente para fazer interassistência, inclusive a você, em primeiro lugar, e também depois aos outros. Eu estou usando isso para mim, você talvez possa até ter outras técnicas aí. O senhor acha que a leitura dinâmica e a fotoleitura têm fundamentos científicos? Seria uma ótima ferramenta para quem precisa se atualizar. Eu já fiz um curso desse, mas achei pouco consistente. Olha, o que eu vejo com leitura, não sou favorável a esse curso, nada disso não, mas para certas pessoas que não estudam nada, sempre é bom, né? A gente indica, vai lá. Agora, o que eu vejo é o seguinte: a pessoa tem que aprender a ler.
mas aprender a ler depois que ela aprendeu a ler. Esse me entende, é um segundo tempo. Então ela tem que ver a leitura, aprender a tirar partido da leitura. Agora, tem gente aqui que acha ruim até a gente riscar o livro da gente. Vocês viram um dia dessa pergunta que teve aqui? Quer dizer, tem gente que tem a mentalidade curta. Então ela fica presa ao processo da matéria, ela não vê a essência, que quase sempre é abstrata, da realidade consciencial. Então o que eu vejo é a pessoa ver qual é o processo dela ler, mas entendendo o que ela lê, podendo debater aquela leitura, aquele contexto. Isso é que é a coisa mais séria. A maioria não adianta nada ler depressa, mas depois ela não garante uma argumentação para sustentar a leitura que ela fez. Então isso aí é que é a coisa mais séria, é a sustentação lógica, racional da leitura que foi feita, principalmente do conteúdo, que é o que interessa. Então, a análise de conteúdo, tem até livros específicos hoje para estudar a análise. Uma metodologia. Pois é a metodologia de ciência. A professora já teve brilhareco intelectual nessa vida antes de reconhecer a conscienciologia? Acabou de falar. Acabei de falar. Esse é o meu amigo lá de Goiânia, ele escreve todo dia. Sim. Esse processo tem a ver comigo, por isso que eu me meti a escrever sobre ele. Além da organização, há algum trabalho energético que pode ser feito para adquirir concentração? Ri muito quando assisti um vídeo em que o senhor falava sobre a técnica da marreta, quebra tudo que dispersa. Ele riu do que eu falei. É a técnica da marreta. É uma necessidade isso aí. Eu tenho uma curiosidade, quero te perguntar. Como é que você faz, assim, porque na questão de consciência cobaia, né? Quando você percebe assim que a nossa intencionalidade, que o nosso ego atrapalha muito e você ainda assim consegue estar aí tranquilo, risonho, vindo todos os dias, numa boa e fazendo assistência. O processo todo é o seguinte: bom humor acima de tudo. Então, por exemplo, a pessoa acabou de ter uma tragédia, vamos assisti-la com bom humor. Se você tiver mau humor, piora a tragédia. Então veja, se na tragédia, a coisa séria, você precisa ter bom humor, como é que fica? Primeira coisa, a gente tem que ter bom humor na tragédia, por quê? Porque ninguém morre. Há um processo de mudança, mas ninguém morre. Então por que a gente vai ficar com mau humor? Agora, houve uma tragédia, você fica de mau humor, aquilo vai ajudar? Não, piora tudo. Então veja, a primeira coisa é o seguinte: o bom humor deve ser ininterrupto, inabalável, imperturbável. Só que não deve ser mostrado. Ele deve ter dosado e não mostrado o tempo todo. Então, dentro de você tem bom humor. Eu tive vários processos de tragédia comigo. Nunca precisei de chorar. Por quê? Dentro de mim eu estou com bom humor. Não, isso é uma crise de crescimento. É mais um processo, é uma prova dentro do processo evolutivo. Vamos em frente. Isso é positivo, tem sua razão. Tá. Quando você fala em não mostrar, também tem um outro lado que é o seguinte: quando você é muito sorridente ou quando você está muito tranquilo, muitas vezes assim uma pessoa ela vem e ela quer um certo acompliciamento. Então, às vezes eu vi as pessoas sérias e uma coisa sem séria, muito por sorriso. exemplo, eu uso tudo branco. Eu vou a um enterro, eu estou de branco. Olha o bom humor. Eu não falo nada, mas estou mostrando que é bom humor. Ninguém morre. Isso foi uma mudança, isso vai ajudar a pessoa. Aí você fala, mas Valdo, o cara suicidou. Sim, vai ajudar. Ele vai ter uma frustração, a maior que tem. Vai aprender. Isso eu acho que ele está precisando de aprender. Não atendeu ninguém, deixa ele quebrar a cara. Faz parte do serviço. Agora veja, eu vejo que os evoluciólogos pensam assim. Os serenões também. Se eles não pensassem, eles é que já estavam desesperados há muito tempo, pelas coisas que eles veem. Gente, se eu não tiver bom humor com a minha TENEPS, eu estou perdido. Eu fico doente numa hora, só de analisar os fatos que eu tenho da TENEPS.
Você já teve tem que ter bom alguma... humor com isso, você tem que ter um pensamento positivo. Isso quebra aquele padrão. Agora veja, depois de muitos anos, o povo está tudo aí. Você já teve alguma fase acostuma. assim que você teve dificuldade em se desintoxicar, em fazer assim, ou sempre já você foi fácil? Não, eu tenho muita pena, às vezes, é de criança. Que a criança, o cérebro está crescendo e a gente vê que a personalidade toda alterada está ali com o cérebro em crescimento. Então, falta cérebro e falta discernimento dá uma pena danada de criança. Eu já vi muitos casos assim. No instituto, de vez em quando, eu pedia certas mães para levar as crianças para me mostrar para a turma do instituto. Uma vez eu levei um menino que ele não parava um minuto, era hiperativo, mas totalmente pirado, mas muito pirado. E a mãe dessas, que vai fazendo tudo, então ela ficava pirada igual ele. A turma toda viu o negócio todo, eu falei, vamos com calma. Aí fui mexer no menino, com calma, tudo. Mas tudo é muito importante a gente ver, com bom humor. Como é que você fica? Então, por exemplo, o negócio de bater em criança, está tudo errado. O negócio está gritando sem parar, lugar que grita demais. Está tudo errado. Agora, por isso que é que eu falo, por exemplo, se você diminui os degraus, você ajuda a diminuir o grito. Você nunca deve ter ouvido falar nisso. Isso é das minhas observações domésticas, nas casas dos outros. Gente que eu assisti no interior, tudo quanto é jeito. Casa que tem muita escada, geralmente o povo grita mais. Ô, fulano, tá aqui embaixo, fulano chegou. Vocês já ouviram isso? Já? Todo lado. Então você veja, se você elimina o degrau, você começa a melhorar o bom humor do povo. Ninguém nunca falou nisso. Eu já procurei, na década de 70 eu procurei todo lado para ver se alguém tinha falado nisso. Intelectual, você vem com degrau bom humor. físico. Não vi nada. Agora, depois vem outras coisas, né, secundária. Por exemplo, a quina. Se você reduz a quina e põe o negócio mais alisa, adoça, que chama adoçar a quina, a pessoa não vai machucar e não vai fazer aquelas palavrões enormes, e pronto, e grita. Entende? Isso também ajuda o bom humor. Então, corte de quina, o corte de degraus, escada, fazer uma rampa e colocar, é lógico, corrimão. Isso tudo ajuda a aumentar o bom humor. Agora, tem mais coisa que ajuda. Por exemplo, uma casa que tem o que evita o bar e a adega, geralmente as pessoas são mais tranquilas. Aonde tem muito bar e tem muita adega, as pessoas não são tranquilas. Agora, observa na questão do bom humor, a questão do volume das vozes. A sua casa é de qual volume de voz? Isso tudo eu já falei. Eu fiz curso nisso na década de 80. Como é que é o volume das vozes domésticas na sua casa? Como é que é? É alto ou não? É na base do grito ou a coisa é mais ou menos tranquila? Isso tudo é uma coisa seríssima. Aí nós vamos ver o problema de bom humor, de equilíbrio cosmoético. Eu tenho nessa ressoma descendência italiana e a gente grita, italiano, então o negócio é... Casa com escada, exatamente o que o senhor falou, é coisa assim. Mexeu, mas como? Ó? Agora, eu não falei porca la Madonna, de modo algum, eu não disse. Né? Tem isso tudo aí, eu preciso da pessoa. Como é que vai fazer? Muito interessante essa relação com a casa e o bom humor, não tinha pensado não, professor. Maravilha, mas como? Eliana. Sim. Lá na última página, na questionologia, sim, você fala de finesse intelectual. Você poderia dizer assim, o que você pensa sobre isso? Como é que é isso para você?
Pois é, aqui eu cito ele na remissiologia. Aqui me inspirei muito no verbete da professora Mariana Molina, finesse evolutiva, né? Então, como o verbete coloca lá várias dicas, né? E o que caracteriza uma finesse evolutiva? Eu acho que a finesse intelectual, ela é você ter essa tranquilidade, né? Essa segurança, essa discrição, né? Com bom humor, agora aproveitando o gancho aqui, com a sua produção intelectual, com a sua, né? Com as suas respostas, com a sua manifestação mental somática intelectual. Acho que também a gente tem algumas regras, né? Da etiqueta da intelectualidade, da etiqueta evolutiva aí que a gente pode estar aí levando para essa área, né? Então, mais ou menos essas que eu pensei até agora, mais ou menos essas que eu citei para você. Né? Eliana. Sim? Eliana, aqui. Tudo bem? Eu também na questionologia, só que eu queria que você falasse um pouco do espetáculo pirotécnico e, se possível, fazer um contraponto com o histrionismo, que muitas vezes é necessário para que haja melhor aprendizado, né, dos alunos. Uhum. Como você vê isso? Essa linha tênue, né? Você tem que ter esse cuidado. O histrionismo calculado, pensado, didático, né? Paradidático, ele é importante. Como professor, né? Como professores que somos, enfim, nesse momento aqui também, no verbete, em qualquer situação que você está apresentando uma ideia, discutindo alguma coisa, você usa esse histrionismo calculado, moderado, enfim, acho que o verbete da professora Adriana coloca muito bem. Agora, o que eu me refiro aqui quando a gente percebe que a pessoa assim exagera, né? Ela nas tintas, ela como a ideia, talvez a essência, a profundidade da ideia, o conteúdo é pequeno, a conteudística é pequena ainda, então é preciso fazer um grande espetáculo, né? Botar aquilo assim de uma forma quase circense, espetacular, para que a ideia seja colocada. É nesse sentido aqui. O que eu percebi dando aula um período aí na faculdade, principalmente à noite, né, que o pessoal trabalha de dia e chega de noite. Os alunos vêm num nível, tinha um nível de expectativa assim, que a aula tinha que ser um verdadeiro malabarismo, quase um espetáculo circense, para mantê-los atentos, acordados e interessados. Quando a proposta era aprofundar, discutir, debater, refletir, nossa, aquilo, né, eles reclamavam abertamente. Isso é até bom, muito sinceros e autênticos. Eles esperavam sempre um espetáculo pirotécnico do professor na hora de dar aula, né, como a saída para que eles se mantivessem acordados e interessados na aula. E a gente vê muitas vezes autores, intelectuais, enfim, que vão dar uma conferência, uma palestra, enfim, utilizam desse recurso porque o conteúdo é pequeno, é medíocre, é superficial, né? Então, se a ideia é boa, não precisa tanta maquiagem, né? Tantas plumas e paetês para passar a ideia. Nesse sentido, Fábio. Eliana. Sim? Aqui no B, pegando esse gancho aí que você está falando, né, do show pirotécnico circense, que muitas vezes tem que ser feito, aqui na trinomiologia, na página 47, o segundo trinômio ator de teatrão, persona bufônica, consim histriônica. Justamente, essa é a descrição perfeita do que acontece no tribunal do júri, por exemplo, aqui no Brasil, né? Até numa audiência, né? É exatamente isso que acontece, porque é uma intelectualidade toda mascarada, em que o juiz é uma pessoa de toga, né? Ainda hoje o juiz usa toga, o promotor também, o advogado também, e é um teatrão ali, né? É um teatrão em que um tenta manipular mais o outro, né? A tentativa de manipulação consciencial, ver quem manipula melhor, né? E eu acho assim que esse trinômio aqui descreve perfeitamente a nossa realidade no Poder Judiciário, né? O próprio STF
se você for ver, ainda existe aquela cultura de usar a toga, né? E quando você sabe que muitos dos ministros que estão ali, pura indicação política, né? Não tem o notável saber jurídico que a lei exige, né? E é justamente esse trinômio aqui que você colocou. E esse meio que você fala, né, a jactância é grande. Inclusive, quando eu pesquisei Fogueira das Vaidades, apareceu muita matéria sobre na área jurídica, no judiciário. Muita, mais do que na área dos intelectuais, dos acadêmicos. Até uma sugestão para fatologia, né? Quem sabe acrescentar alguma coisa relacionada ao direito, porque o campo é vasto. Na página 46, na interaciologia, poderia aprofundar a interação murismo intelectual, elogio controvertível. Isso é de Portugal. Já falamos, né, mas rapidamente. O murismo intelectual não se posiciona justamente para agradar a todos, né, não se colocar na defesa de uma ideia, enfim, tenta fazer média com todos, e aí o elogio controvertível. Por quê? Porque a resposta é essa postura. Se isso é aplaudido, olha, abre o olho. Inclusive, tem um verbete com esse nome exatamente que aprofunda bastante essa questão do elogio controvertível. Essa é a síntese desse item da interaciologia. Outro, a interação auto-pato-pensenidade, graforré e interesseira, que você já falou aí. Também já falamos, a pessoa de Portugal, ela está chegando agora. Demorou a chegar, sabe que Portugal demora. Um pouquinho mais longe. Então, esse jeito de escrever qualquer coisa de qualquer jeito, né, com interesse de poder, de prestígio e financeiro, né, dinheiro também atrás disso, né, e isso, claro, que tem como base, como origem, uma patopensenidade, né, autopatopensenidade. Você que é especialista, a turma de Portugal demora mais a acessar o Google, é isso? Não, é mais longe, né? O processo de geopolítica, o Google, português, o GPS dele. Posso dizer que não é uma regra geral. Então, não é uma regra. Gostaria de perguntar agora lá para o PhD, em português, o verbo é professor Eucárdio, está ouvindo? Autor do verbete Literatice, que está presente hoje pessoalmente aí na tertúlia. Se por acaso ele já leu o livro Contra a Literatice e Afins, do autor João Gonçalves. Justamente eu descobri na internet, tentei adquiri-lo, mas não chegou antes do verbete, até agora não consegui colocar as mãos nele. Mas foi citado, então, você fica inclusive. Devendo pra gente. Foi citado, inclusive, na bibliografia, como os primeiros livros. João Gonçalves, que é o autor. Alguém aí já leu? Tentei até saber a data de nascimento, usei tudo que foi possível, internet, companheirada aqui de Portugal, mas não consegui saber a data de nascimento. É o nosso amigo lá de Goiânia, que escreve todo dia aí, está trabalhando muito conosco. São eles dividem, tem uma cadeira virtual e para ele, entende? A cadeira cativa. Tem vários aqui, sabe fazer uma cadeira virtual para esse povo, sabe? Do jeito que coloca ali, reservado, monitoria da tertúlia. Colocar para eles, reservado para monitoria da tertúlia. Eu quero mostrar para vocês uma coisa que é interessante, não veio a pergunta, estava esperando, da culturologia, cultura de verniz, que eu coloco lá. Gente, esse livro aqui é brincadeira, quer dizer, ele é para ser sério, mas é verdade, é uma brincadeira. Mas eles colocam seriamente. Olha o que está escrito, chama Cultura de Verniz, Roberto Mena Barreto. Eu tenho que fazer a referência. Desculpa o mau jeito. Olha o que está escrito aqui na orelha, né, no aperitivo aqui do livro. Cultura de verniz é toda cultura que faz você parecer mais culto. Bem administrada, garante muito mais sucesso social do que uma enorme erudição enciclopédica, dissertações intelectuais ou exposições acadêmicas. Então, gente, é brincadeira, né, professor? A pessoa faz o livro para você... né, aparecer, você brilhar, a verniz é que dá brilho, né? E realmente 2.000
1.015 informações, bobagens, uma de Cultura lixo. de verniz faz lembrar a turma que vai fazer unha, não parece? Não, que vai ter que passar o esmalte e tal. Esmalte, né, para brilhar a unha, O processo né? de unha, de mãos, tem uma certa afinidade aí, muito séria, sabe? Manicure. Mas é impressionante que isso ainda exista e venda livros desse jeito aqui. Eliane, aqui em Ciclologia, página 46, você coloca os últimos 2 itens, o ciclo apego-desapego e o ciclo palco-bastidor existencial. Isso poderia se considerar dentro da terapeuticologia a respeito do brilhareco intelectual? Cris, o ciclo apego-desapego é exatamente isso. A ideia aqui é o autor se desapegar da sua obra, né? Eu coloco ali também na mitologia a questão do autor apaixonado, né? Autosseduzido pela própria obra. Então, é que você está fazendo aquele trabalho para quê? Você está publicando aquelas ideias, trazendo aquela sua hipótese para quê? Não? É para a humanidade, é para as outras pessoas, não é para você. Então, você tem uma fase inicial de apego quando você trabalha, você se envolve, faz parte, natural isso, você quase, né, tem uma relação muito íntima com a sua produção, mas depois você entrega, você se desapega dela, né? Em outro ciclo, palco, bastidor existencial, né? Então, justamente, até quando a gente vai precisar ir para o palco, aparecer, brilhar, receber aplausos, ter reconhecimento, ser celebridade, quando o que importa é a gente estar, né, nos bastidores da existência, fazendo a produção do processo maior, né? Você fez referência a um ex-presidente do Brasil sem falar o nome. Assim, o antagonismo de gestão intelectual, azia mental somática. O ex-presidente falava que não podia ler porque dava azia. O senhor falou em azia mental somática aqui uma vez. Exatamente isso. Eliane, que esse coisa, é o Brasil. E não tem engove aí que resolva. Talvez você já tenha até falado desse wiki intelectuais. Eu estava dando uma consultada aí, esses que... o que seria um wiki intelectual? O wiki eruditos? Os wiki eruditos? Wiki erudito. Essa expressão, então, eu encontrei, né, nessa crítica desse jornalista no Observatório da Imprensa, onde ele justamente critica esses eruditos aí de última hora que buscam a sua erudição na Wikipédia apenas, né? Ou assim, não só na Wikipédia, mas nesse processo hoje que a gente tem na web, na internet, da informação rápida, superficial, sintética, você quis dizer a consulta. Mal utilizada, você entende? Você quis dizer quem faz consulta, porque existe quem bota em blog, também o wiki erudito, ele tem um blog. Certo. Segundo o que eu estava vendo. Mas aqui a ideia é de quem consulta. Isso, é erudição apenas calcada aí na informação fugaz e rápida da web, e não na construção da sua erudição, da sua intelectualidade, né? Ao longo da holoteca, por exemplo. Mais ou menos igual esse Google aí que se botou. O Google Actuais, que é uma expressão também cunhada aí pelo pessoal. É a mesma Google coisa. mais intelectuais, os intelectuais só baseados em pesquisa no Google. Porque tem muita gente, mesmo em faculdade, que faz trabalho, tudo baseado. Cheio disso, Alindo. Está cheio disso. Falando dos blogs, eu quero aproveitar. Gente, também é uma invasão de blogs, tem um aspecto bem legal, democrático, né, da questão dos blogs aí, mas também virou uma verdadeira outra praga. Hoje, isso aqui deve estar atrasado já. Hoje se estima que há 112 milhões de blogs pessoais na web e surgem 120 mil novos por dia. Gente desconhecida, enfim, mas que na verdade não tem nada de interessante para dizer, né? Aí há blogs aí agora famosos, da egípcia lá, que foi punida porque, né, colocou no seu blog pessoal uma foto sua
né, sem trajes, aliás, nenhum, né? Aí as egípcias foi punida, enfim, foi, né, muito reprimida. Aí as egípcias via blogs também para se solidarizar, todas tiraram a roupa também, uma beleza. Teve um caso sério da blogueira, aquela cubana, né, que através do seu blog denunciava questões lá, né, da ditadura, enfim, que também foi reprimida aí pelo processo do blog e da internet. Conseguiu denunciar isso e foi apoiada no mundo inteiro. Então tem coisa séria, mas em tem certas tanta culturas bobagem. a pessoa já nasce vestida. Vocês estão entendendo? Em certas culturas as pessoas já nascem vestidas. Tem nada a ver com você. Não. Agora, gente, eu estou sentindo um certo estranhamento. É que a nossa professora Nave Capitânia não falou nada sobre esse verbete. Estou esperando a sua opinião. Também. Está faltando micrófono, é isso? Oi, professor? Professor Valdo? Sim. Aqui. Enquanto a Tânia Capitânia pega o microfone, o senhor falou aí em ex-presidente, aí eu estava me lembrando do presidente Collor. O senhor lembra quando ele publicou na imprensa, não sei se foi no Jornal do Brasil, Estadão, ou Folha de São Paulo, um desses grandes jornais aí, um texto daquele intelectual, sim, famoso, que até dessomou jovem, o Melchior, uma coisa assim. Aí foi aquele ouriço na imprensa, né, porque o Collor apresentou o texto como se fosse dele. O senhor lembra disso? Lembro. Um vexame total. Mas ele bancava até o piloto de avião, aquele negócio todo. Ninja, né? Ia pra selva, coitado. Era muito meninão, um garotão. Ele era muito garotão. E eu acho que ainda não amadureceu muito, não. Ainda está mais ou menos aí, até hoje. Então, a minha questão. Diga, Tânia. Patologia. Muito bem, parabéns pelo seu verbete. Não, mas não precisa dizer. Não, já fiz o antelóquio. Não, é implícito, isso faz parte. Não é fácil não fazer verbete, professor. Eu estou com. Também estou o meu tá, a música bélica tá difícil. Fazer meus verbetes é muito fácil, porque são todos superficiais. Agora os de vocês são muito mais. Na patologia, na primeira linha, terminando a primeira linha, a fogueira das vaidades da ciência eletronáutica. Junta, por favor, no final da segunda linha, o bruxoleio pálido das condecorações acadêmicas. O que você quer falar sobre esse brilhareco intelectual? Fala aí pra gente. E você conhece, né? Acho bem isso também, Tânia, pela sua vivência aí, que é muito mais tempo na academia do que eu, né? Mas a gente percebe na ciência eletronáutica, na academia, o academicismo, enormes fogueiras de vaidades aí, né? Essa expressão, você sabe que ela tem uma origem, né, lá das queimas de livros, enfim, da Idade Média, né, e de outras obras de arte, né? Mas a gente percebe essa disputa, Tânia, essa competição, né? Essa corrida, às vezes é quase um terrorismo, né? Eu vivenciei na minha pós-graduação, no meu mestrado, entre meus professores, situações de verdadeiro terrorismo em busca dessa, né, nessa queima aí de vaidades lá dentro. E é um bruxuleio pálido, né? É um brilho que às vezes se resume àquele mundinho deles, né? Desculpem o mau jeito, pequeno, uma coisa entre quatro paredes que às vezes não interessa a ninguém, e aquilo para aquele grupo é a vida, né? Eles dão sangue, as condecorações, os brilhos, publicar. Esse ano eu consegui publicar 2 artigos em periódico Qualizar, né? Que é a qualificação dos periódicos científicos, né? Que a CAPES aqui no Brasil exige. Você sabe, então, nossa, esse ano o nosso programa de pós-graduação, né? Para comparar com o outro, para concorrer com o outro, conseguiu 32 publicações em revista Quali. É um negócio cruel, Tânia, sabe? Na verdade, é um bruxuleio, é uma bobagem, assim, desculpa. Então, você ainda está na academia.
Você ainda está. Na academia? E aí? Não estou mais, não estou mais. O que fazer? O que fazer? A questão que o Lenin trouxe. O que fazer na ação prática, ação não intelectual, mas não só o brilho. Enquanto houver para tudo, Tânia. Enquanto houver demanda e consumidor, o negócio vai continuar. Então, enquanto nós, consciências, na nossa imaturidade, no nosso egoísmo, na nossa pouca evolução, nossa falta de reciclagem, enquanto a gente valorizar e buscar isso, isso vai existir. No momento que a gente abrir mão, isso se encerra por si. Minha opinião. Esse é o trabalho o que você acha? Você está falando a posição individual, quer dizer, você não dá importância, continuar fazendo. Assim, coletivamente, alguma coisa poderia ser feita, eu não sei. Porque, olha só... O nosso qualizar aqui é defender o verbete. Qualizar, entender o verbete. Qualificar também, quantificar, qualificar. Muito obrigada. Obrigada, Tânia. E eu estou atenta. Nos ajuda a pensar em saídas para essa questão. Professor, uma curiosidade. Na sua condição, né, muitos anos de leitura, muita produção, muita assistência, o que seria hoje a sua condição motivacional para continuar a buscar todo esse conhecimento que existe no cosmos aí? Existe realmente a condição do registro acásico? Serenologia. Um dia a gente chega lá. Meu processo é serenologia. Agora, eu penso muito hoje na semiconsciência. Eu ainda tenho uns problemas com isso, para entender bem como é que é. Eu quero vivenciar essa condição de semiconsciência. Agora, eu já tenho umas coisas assim que já são extrapolacionismo, mas isso ainda não me preenche, ainda não me satisfaz, não me convence, não. Por exemplo, os processos assim de aparições, sabe que eu tenho pós-hipnopômpica, quer dizer, depois que você está acordando. Agora, eu tenho isso quando eu dormir à noite, acordo de madrugada, tem isso se eu vou ter uma siesta durante a tarde. Agora, de vez em quando, é coisa impressionante, porque você está vendo aí a consciência na sua frente praticamente concreta, materializada, palpável, impressionante isso. E você também começa a interpretar o que ela está falando para você. Então, o processo da conteudística do assunto, conteúdo, isso aí é da semiconsciência, a semiconsciencialidade, é você ter um pé aqui e o outro na outra dimensão. Agora, outra coisa também que mexe com isso é o FIEX. O FIEX é baseado nisso. Agora, esse caminho é que leva a pessoa para o teleguiamento autocrítico. A pessoa saber o que se passa. Atualmente, por exemplo, eu me interesso muito para estudar os temas de evoluciólogo e de serenão. Para mim interessa muito, que isso aí é um campo aberto. É uma pesquisa aberta, tem muita coisa para ser feita ainda. Então, vamos estudar. Agora, como eu faço isso? Eu reúno tudo que eu já anotei em 70 anos de anotações para ver o que é que eu extraio disso. De vez em quando eu tenho uma ou outra ideia, mas é muito difícil. Tem que ver como é que fica. Agora, eu fico olhando tudo. Leituras que eu faço, tudo é baseado nisso. Agora, de vez em quando eu entro na baratosfera para ver a situação, entro nos produtos da baratosfera para ver também isso. Ontem, por exemplo, eu estava vendo um filme que é totalmente baratosférico, é sobre crueldade, chama Lua de Fel. Se alguém aí viu, sabe o que é que eu estou falando. Esse filme é terrível, são 2 horas e meia do Polanski. Agora, não é fácil. Devido ao processo de crueldade, uma pessoa contra a outra e depois a outra pessoa contra a outra. Então, a reciprocidade dentro do processo e a tragédia que se faz. Agora, vocês sabem que os filmes do Polanski são todos baratosféricos, né? O cara é mal assistido e mal intencionado. Os objetivos dele não são bons. Agora, eu fui ver para examinar uma dona que eu considero que é uma das maiores atrizes que apareceu na França em todos os tempos, e ninguém fala nela.
Sabe como é que é? Agora, ela é a principal personagem do assunto, porque ela, aonde ela aparece, ela ganha. Sabe, o cenário, o episódio, a cena, ganha tudo. Agora, a dona é terrível, que é a principal atriz lá dele. Agora, a gente precisa estudar isso aí para ver o que esse povo fica pensando. O filme, ele arranjou mais 2 para fazer o enredo, o script do filme. Então é muito bem estudado, tem uma lógica terrível, tudo que faz. O argumento pelo processo da exposição é perfeitamente racional. Os termos que eles usam, a turma que fez até tradução para colocar a legenda, eles tiveram até com problema com isso. Porque ele avançou na questão com uma certa erudição para mostrar a crueldade erudita na história, dentro da área sexual, da sexualidade. Então, é terrível. Agora, por exemplo, a pessoa vê aquilo durante 2 horas e meia, porque até o cara contar a história dele toda para dar o desfecho final, o negócio demora muito, são 2 horas e meia de filme. Mas a gente precisa examinar isso como se fosse a baratosfera, ver o que é que o povo está pensando. Então vale a pena raciocinar na história. Mais uma pergunta, professor. Essa questão do registro acásico, isso realmente é possível, por exemplo? Não, isso é bobagem. O registro acásico, o povo pergunta muito aqui. O problema todo, o registro acásico, é o holopensene geral que está por aí. Mas a coisa que interessa mais é o holopensene seu. O que é que você tem no seu repositório na paragenética, que é a sua holobiografia. Isso é mais importante do que o resto. Agora, o domínio acástico, ele ajuda numa condição, que é o processo da forma holopensênica. Entende? Então é bom você saber como é que é isso, como é que a inter-relação que você tem com o holopensênicos. Agora, isso é que eu considero que é mais importante. Agora, a coisa mais importante disso tudo aí, falando desse caso, é a holomnemônica, que é o processo da sua holomemória com a autorretrocognição de vidas anteriores. Isso é o mais importante, porque dá a cosmovisão da realidade. Sabe como é que é? Então, vale a pena. É um caso para se pensar, né? Hein? Tá, justamente, é o cônego, tem o verbete que chama códego, olha lá, códego, que é o nome do verbete, vale a pena ver. Quem é que está com o microfone aí? Que a Eliana está preparada para o que deve é. Vocês viram que ela estudou muito o assunto. Está muito detalhado. Estava comentando aqui com o Fernando em casa que é o meu verbete mais pretinho básico, assim, 4 páginas, mais enxutinho. Mas... Não, está aparecendo, alguns meus têm assim, 4 páginas só, você sabe. Mas é muita coisa. A turma que às vezes gosta de mostrar um negócio como 8, 10 páginas. Então eles fazem o verbete duplo, em matéria de quantidade. Mas é bom, né? Se estiver errado, a gente vai desancar com ele, então geralmente está passando bem. Depende do tema, né? A gente vai aprendendo essa técnica da supersíntese. Não, o processo de síntese é um dos mais difíceis que tem. Agora, você julgou bem. Eu acho que poderia ser acrescentado algumas coisas, sempre a gente acha, né? Nessa questão intelectual sempre tem. Estamos abertos. Por exemplo, você não usou, eu procurei aí a palavra celebridade, não tem. Está entendendo? Celebridade, não tem. Não tem. Geralmente, aí é uma das coisas que mais se fala, no caso, junto da fama, é a celebridade. Mas você fala nos 15 minutos de fama, você fala em fama, mas celebridade mesmo não tem nada. Então, veja, se a gente for, sabe, ciscar, sempre tem mais coisa para acrescentar na maioria das. Mas o seu está muito bem condensado, muito bem sintetizado. Fala? Então é do Moisés. Puxa, nem eu, até eu deletei. Então foi só lá.
Da celebridade Piegas. Então foi aqui. Pois é, mas ela não fala nas outras áreas. Você está entendendo? Porque celebridade é uma das palavras que mais se usa junto com fama. A questão da ênfase. Observa, no geral. Olha na internet. Mas o João, na sua mega análise, não escapa nada, ele pega tudo. Ele examina tudo. Não, e ele vê o psicossoma do pingo do i. Quer dizer, isso aqui é importante. Olha, vocês ainda têm tempo para fazer uma pergunta. Você que está hoje, abriu o jogo aí conosco, tem mais alguma última pergunta que você está levando para casa? Fala agora. Minha opinião é só na questão da fatologia mesmo, que eu acho que poderia ser acrescentado aí alguma coisa a respeito do direito. Eu sugeriria um posicionamento empolado no tribunal do júri, que é uma coisa bem recorrente, assim, e que tem tudo a ver com bilhareca intelectual. A empolação do... Eu vou anotar aqui, Rodrigo, e a gente vai estudar aí junto com a equipe, viu? Obrigada, viu? Imagina. Que foi eleita a nova presidente da Academia Brasileira de Letras, que eu falo aqui, é aquela escritora Ana Maria Machado. Vai tomar posse agora, quinta-feira. Ela é autora de mais de 100 livros, maioria infantis. Né? Bem conhecida. E ela diz aqui que a ABL, ela quer que saia de uma imagem de um chazinho de velhinhos deixando cair farelo para de uma instituição atuante, moderna, que recebe os mais diversos tipos de manifestações culturais. Ela quer levar a ABL para a favela, junto com as unidades lá que tem as UPPs, ela está querendo dar uma virada lá no processo da ABL. Uma pequena observação. Vamos ver. Eu acho que ela sendo eleita, e ela sendo essa grande autora de livros infantis, é a cara da academia. Porque o que tem de infantilidade lá dentro, e principalmente a segunda infância. Ela entrando lá, ela pode estudar a segunda infância. É muita gente infantil. Tá tudo certo, eles estão em casa, né, professor? Mas olha, nós esperamos os próximos 50 verbetes seus, tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 73 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 24 perguntas online, 34 votos presenciais e 10 votos online. Hoje os recados são da Daiane sobre a Escola do Parapsiquismo, a Lilian sobre o acoplamentário, a Rosa sobre o programa Verbetografia, a Neida sobre o Fórum da TENEPS e a Luimara sobre a Jornada Internacional de Conscienciometrologia. E agora com vocês, o Fernando com o programa Amigos. Boa tarde, só lembrando que neste mês de dezembro o programa Amigos da Enciclopédia vai sortear um iPad 2 para aqueles associados ao programa Amigos que estiverem com a assinatura em dia. Queremos anunciar o resultado no dia 1º de janeiro, um domingo aqui na Tertúlia. E também para aqueles que fizerem a sua assinatura, a sua renovação da assinatura durante o mês de dezembro, só para esse público, vamos sortear uma máquina fotográfica. Tem muita gente que a assinatura venceu em novembro, muita gente que vence agora em dezembro, já está vencendo. Então a gente solicita a esse pessoal que tiver a intenção de renovar e puder, já para antecipando e fazendo a sua renovação e concorrer a esses prêmios aí do programa Amigos da Enciclopédia. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Então, nós gostaríamos de convidar a todos para participarem da segunda edição da Escola do Parapsiquismo. Quem não conhece ainda a escola, ela é um programa
que tem uma série de atividades que ocorrem ao longo de um ano, sendo que essas atividades, algumas são fixas, realizadas aqui em Foz do Iguaçu, e outras são atividades opcionais que o aluno realiza no local onde mora. Então, as atividades fixas são os 3 módulos que ocorrem em janeiro, julho e dezembro. O primeiro módulo acontece agora no dia 4 de janeiro. E as demais atividades o aluno monta conforme a sua disponibilidade de tempo e disponibilidade financeira. Quem quiser conhecer mais sobre a escola, nessa quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã, nós vamos estar fazendo uma atividade com os alunos que estão na primeira versão da escola. Então, quem quiser aparecer lá, vai poder participar de um campo energético juntamente com os alunos. A técnica vai ser de arco voltaico. Então, quem tiver interesse, fala comigo ali no final, porque estão todos convidados. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o acoplamentário. Nesse mês de dezembro, a gente vai ter 2 cursos, no dia 23, 24 e 25 de dezembro, e também no dia 30, 31 e 1º de janeiro. Esses 2 acoplamentários são temáticas sobre TENEPS. Tá? Então, ele faz parte daquela semana da TENEPS, né, do fórum da TENEPS, e ele vai aí fechar, digamos assim, com chave de ouro, essa questão experiencial sobre TENEPS. Então, todos aqueles que queiram desenvolver ou até mesmo verificar a sua assistencialidade, né, a sua qualidade no sentido da TENEPS, estejam todos convidados para fazer parte aí do acoplamentário. Então, o primeiro acoplamentário vai ser com os EPICONs Pedro Fernandes e com a professora Adriana Lopes, e o segundo vai ser com o professor Rui Bueno e o professor Leonardo Firmato. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da Pré-IC da Verbetografia, e que em parceria com o CAEC, a gente está oferecendo 2 programas Verbetografias. São no modelo semipresencial. O que significa isso? A gente vai ter uma parte presencial de 4 dias intensivos e tem já disponível no site da Tertúlia, página do Verbetógrafo, 3 aulas que vocês já podem ir assistindo, independente de fazerem ou não a parte presencial. Nessa parte presencial, a gente estuda as sessões, as interlações entre as sessões, técnicas facilitadoras do preenchimento aí das sessões, enfim, é a maneira otimizada de você escrever o seu verbete para encaminhá-lo à Enciclopédia da Conscienciologia. Quais são as datas, né, desses 2 programas Verbetografia? O primeiro vai ser em janeiro, de 9 a 12, e o segundo, em fevereiro, dia 23 a 26, logo após o Carnaval, logo após, portanto, o balanço existencial. Então, se você vem para Foz do Iguaçu para fazer o balanço existencial, você já pode se programar para fazer também o seu verbete para a enciclopédia. Ok? Obrigada, então. Boa tarde a todos. Estamos aqui para lembrá-los que estamos há 7 dias para o início do 7º Fórum da TENEPS e 4º Encontro Internacional de Tenepsistas. Então, este é um evento que acontece em Foz do Iguaçu, no período de 19 a 21 de dezembro, e tem como objetivo reunir tenepsistas e demais interessados nessa técnica bioenergética avançada para debater experiências e comentar, debater sobre o tema, né? Então, neste ano, nós teremos 3 conferências, 3 mesas de debate, 8 mini-conferências e um workshop de bioenergias. Então, para maiores informações, busquem a recepção do CAEC, pelo telefone 45 3525 2652. Lembramos também que, na sequência, nós teremos o curso Temas Avançados em TENEPS, com o professor Valdo. É no dia 22, após o Fórum da TENEPS. Este é um evento que acontece o dia todo, das 8 até as 10h30, das 13 até as 15h30. Então, nesse dia não haverá tertúlia e também não será transmitido. Apesar de ser um evento gratuito, é importante que vocês realizem as suas inscrições na recepção do CAEC. Maiores informações também pelo telefone 3525-2652. Não percam os eventos, participem, estão todos convidados. Boa tarde.
O meu convite hoje é para você, autopesquisador, que está realizando suas reciclagens, vir contribuir conosco, participando da primeira jornada de conscienciometrologia. Essa é uma jornada internacional, a primeira que a Conscius está realizando, acontecerá em julho do ano que vem. E o meu convite é para você apresentar o seu artigo, trazer e compartilhar a sua experiência de reciclagem pessoal. Para maiores informações, entre no site da Conscius, www.conscius.org.br, e o prazo para o envio de trabalhos é 6 de janeiro de 2012. Obrigada. E para amanhã o verbete será autocosmovisão inventarial, a especialidade para cosmovisiologia. Agradecemos a sua presença e até amanhã.